Nós vamos começar a mostrar para aquele que segue o romanismo no Brasil, a Igreja de Roma, né? Mostrar como os desvios foram surgindo no decorrer dos séculos, né? A igreja primitiva, que vamos localizar no primeiro século, né? A igreja nasce no ano 32. Então, vamos jogar um século para frente, um século e meio por aí, quase isso, né? Um século e pouco. A igreja primitiva está aí. Então, é preciso que você conheça como os desvios foram acontecendo, né? Porque a Bíblia, o Novo Testamento, termina o cânon do Novo Testamento por volta do ano 100, né? O livro de Hebreus foi incluído logo depois, mas pouco depois. Então, no ano 100, você guarda essa data, termina o cânon, a formação dos 27 livros do Novo Testamento, né? E que estão aqui são os evangelhos, né? Depois você tem Atos, depois você tem as epístolas, etc., né? Então, aqui, nesses 100 anos, você não tem expresso na palavra de Deus nenhum desvio expresso que está sendo, né? Já havia algum desvio, né? 1 João, a epístola escreve por causa de um desvio que houve naquela época, mas não havia idolatria, não havia consulta aos mortos, não havia purgatório, nada disso existia. Isso começou a existir bem mais tarde. Paulatinamente, essas heresias, esses desvios da verdade foram surgindo, né, e foram crescendo, né, paulatinamente. No Novo Testamento, na igreja primitiva, né, essa igreja, a igreja de Atos, a igreja de Atos dura cerca de 40 anos, né? Ou melhor dizendo, o livro de Atos cobre mais ou menos 40 anos da história da igreja, né? Então, um período em que a igreja ela não tinha templo, as reuniões eram nos lares, né? Porque a verdadeira igreja ela está no lar, né? Essa é a igreja do Novo Testamento, né? Então, o templo só tem um templo, um só na Bíblia. E esse templo que tem na Bíblia é o templo dos judeus, não é da igreja. A igreja primitiva nunca construiu um templo. Foram 300 anos sem construir um templo. Não existia isso, né? Os templos ou as basílicas começaram a surgir após o terceiro século, né? Então, eu vou dar um exemplo para você entender esse processo. Durante esses 300 anos iniciais da igreja, houveram grandes perseguições da igreja. Em Roma, milhões de pessoas morreram. Calcula-se 4 milhões de catacumbas, ou 4 milhões de sepulturas, ou aproximadamente 4 milhões de cristãos que foram sacrificados, né? Nesse começo do cristianismo, né? Eram milhões de pessoas sacrificadas no mundo todo, onde o evangelho é pregado, principalmente em Roma, nas maiores cidades do Império Romano naquela época, né? Milhões de pessoas, de crentes morreram. Mas não existiam grandes desvios. Agora, olha o que ocorre no ano 310. Olha o que ocorre nesse ano. Um dos maiores desvios da verdade começa no ano 310. Ali, por causa dos mártires, muitos mártires, né?
Então os mártires foram se tornando heróis. E, de fato, um mártir, de alguma forma, ele é um herói, né? Só que começou a buscar oração nesse ano de 310, orações começaram, missa de sétimo dia, né? Missa de sétimo dia nasceu nessa época, quer dizer, portanto, a questão do purgatório, essas coisas, né? No ano 310. Então, a missa de sétimo dia é uma herança da cultura grega, quer dizer, o paganismo começa a entrar na igreja lentamente, entendeu? Já no começo do quarto século, né? O paganismo começa a entrar lentamente na igreja. E é assim que chegou ao nível de desvio que está hoje, né?